E aí, como é que nós estamos? Fazendo exercícios, assistindo às aulas, repetindo isso. Não entendeu? Volta, assiste novamente, de novo, outra vez. Eu uso um método, sempre usei um método, quando eu fazia cursos, quando eu fazia faculdade, eu repetia os exercícios que os professores faziam, para que eu pudesse resolver outros exercícios, tá certo? E funcionou bastante. A aprendizagem é quase 100%, ok? Mas chegar a 100% a gente chega, desde que exercite mais um pouco. Vamos dar continuidade, né, dando continuidade aos nossos exercícios. Uma reportagem revelou que a Petrobras atingiu um novo recorde de exportação, 22,72 milhões de barris de petróleo, exportado em março de 2010. Pronto. Desse total, 8 sobre 25 avos foram exportados para os Estados Unidos. Pronto. E 1 sobre 25 avos para o Canadá. Ao todo, aproximadamente, quantos milhares de barris foram exportados para esses dois países? Então, vamos lá. Dando continuidade aos nossos exercícios, dê uma olhadazinha aí. Então, eu tenho, presta atenção, total que foram exportados, ó, total, nós temos 22,72 milhões. Ok? Estados Unidos, nós importamos, tá certo? 8 sobre 25 avos. Canadá, tá certo? Nós exportamos para Canadá 1 sobre 25 avos. Beleza. Aí ele diz, ao todo, aproximadamente, quantos milhares de barris foram exportar para esses dois países? Então, simplesmente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar essas duas frações, tá certo? E calcular o que me interessa. Então, vamos lá. Se eu somar frações com denominadores iguais, repete o denominador e soma os numeradores. Então, lembre, soma de frações iguais, soma de frações com denominadores iguais, repete o denominador, que é 25, e soma os numeradores. Então, eu tenho 9 sobre 25 avos. Pronto. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou calcular 9, 25 avos de quem? De 22,72 milhões. Então, nós vamos simplesmente fazer uma multiplicaçãozinha aqui. 9 sobre 25 vezes 22,72. Isso aqui dá exatamente 8,18, certo? 8,18 milhões. Pronto. 8,18 milhões. Pronto. Voltando à questão. Ele diz, aproximadamente quantos milhares de barris, tá certo? Então, resposta, 8,18 milhares de milhões, tá certo? 8,18. O item correto é o item D de delícia. Pronto. A questão era só isso aqui, tá certo? Era só isso que ele pedia. A facilidade da questão estava em ela ter soma de frações com denominadores denominadores iguais. A sorte só foi essa. Se tivesse denominadores diferentes, eu tinha que reduzir ao mesmo denominador comum. Essa foi a questão de número 73. 74 diz assim, com a finalidade de reduzir a poluição ambiental, empresas brasileiras estão desenvolvendo novas tecnologias para produzir garrafas PET a partir de etanol, de cana-de-açúcar,
reduzindo assim o uso de petróleo. Para produzir um lote de 100, presta atenção, para produzir um lote de 100 milhões de garrafas, certo? São necessários 100 milhões, lembre, 100 milhões, são necessários 68 mil litros de etanol. Quantos mililitros, presta atenção, 68 para produzir isso aqui, certo? Aí ele pergunta, quantos mililitros de etanol serão utilizados para a produção de cada garrafa? Pronto. Então, o que que eu tenho que fazer? Simplesmente uma pequena divisão. Que pequena divisão é essa? Então, acompanhando, eu tenho, 68 mil litros de etanol. 68 mil litros, 68 mil litros de etanol, tá certo? Para produzir um lote de 10 milhões de garrafas. Então, eu tenho que dividir por 10. Então, lembre, 10 milhões. Ora, mas o nosso amigo está querendo saber em mililitros. Ele está querendo saber em mililitros. Então, o que que eu tenho que fazer? Para transformar de litros, presta atenção, de litros, para transformar de litro para mililitros, eu devo multiplicar por 1000. Pronto. E milhões, para ir para milhões, eu tenho que multiplicar, para ir para milhões, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer essa transformação. Então, venha comigo aqui. Então, eu tenho 68, 1, 2, 3, mais 3, 0. Então, lembre, isso aqui está em mililitros. Então, eu divido pela quantidade de garrafa. 10 milhões, 6, 0, 10 milhões, certo? 10 milhões, pronto, 10 milhões, certo? Para 10 milhões de garrafas. Então, é só dividir o todo pela quantidade de garrafas. Simplificando, o que que nós temos aqui? 3, 6, 0, no pitiozinho, 3, 6 zeros. Então, eu tenho, na realidade, eu tenho 68 dividido por 10. Então, na divisão por 10, o que que nós fazemos? O que que nós fazemos na divisão por 10? Nós deslocamos a vírgula para a esquerda. Dividindo por 10, por 100, por 1000. Divisão por 10, o mudo de 10, desloca a vírgula para a esquerda. Essa vírgula vai depender da quantidade de zero que você tiver. Se você tiver 2 zeros, desloca 2 casas. Se você tem 3 zeros, 3 casas. Como eu só tenho um zero, então eu vou deslocar para a esquerda. Então isso fica 6,8, certo? 6,8 mililitros por cada garrafa. Não altera, preste bem atenção, olha aqui. Pelas opções você poderia ter dúvida. Não altera, lembre, esse zero que está à sua direita do 8. Isso aqui é a mesma coisa que se eu tivesse 6,8. Aqui, a mesma coisa que eu tivesse 68, só para lembrar. Aqui, eu tivesse 0,68. Lembre, aqui não. Você não pode tirar esse zero daqui, tá certo? Então, na realidade, nós temos como item correto a questão D de dado. Item correto, a questão D de dado. Pronto. Essa foi a questão de número 74, ok? Então, veja agora a questão de número 75. Com calma, com tranquilidade, nós não temos pressa. Temos que aprender, tá certo? Não é correr com a aula, nada, é de aprender. Essa é a nossa pressa. Então, vamos nós aqui. Questão 75 diz, na cidade do Rio de Janeiro, táxi cobram 4, olha aqui, vamos começar a brincadeira. R$ 4,30, tá certo? Fixo, bandeirada, mais, tá certo? R$ 1,40 por quilômetro rodado na bandeira 1.
certo? Bandeira 1 por quilômetro, certo? Então, na bandeirado é fixo. Ou 1,60 na bandeira 2. Na bandeira 1, ele cobra 1,40 o quilômetro rodado. E na bandeira 2, o nosso amigo cobra 1,68. Um passageiro pagou R$ 25,30. Então, nosso amigo pagou R$ 25,30 por uma corrida realizada na bandeira 1. Qual seria em reais o preço da mesma corrida se fosse realizado na bandeira 2? Então, lembre, ele passou na bandeira 1, ele pagou R$ 25,30. E na bandeira 2 seria o quê? Então, vamos começar a imaginar a questão. Então, veja aqui comigo, ó. Então, eu tenho bandeira 1. Então, isso aqui, bandeira, certo? Bandeira 1. E nós temos aqui na bandeira 2. Ora, o custo da corrida na bandeira 1, presta atenção, nos dados da questão. Ele diz que na bandeira 1, a bandeirada é R$ 4,30. Na bandeira 1, certo, lembre, na bandeira 1, o custo da corrida é, tá certo, a bandeirada é 4, certo, 4,30, mais, certo, 1,40 por quilômetro rodado. Então, 1,40 por quilômetro rodado. Então, quilômetro rodado eu vou chamar de X. Então, eu tenho aqui a relação na bandeira 1. O custo da corrida na bandeira 1 é 4,30, que é fixo, mais 1,40 vezes o número de quilômetro rodado. Na bandeira 2, veja comigo, o custo na bandeira 2, certo? Na bandeira 2, então quem é o custo da bandeira 2? Também é 4,30, presta atenção, a bandeirada é 4,30, mas só que aqui é 1,68 por quilômetro rodado. Pronto. Então, essa é a nossa relação bandeira 1, bandeira 2. Se você andar 2 km, onde tiver o X, bota 2. 4,30 mais 1,40 vezes 2. X é o número de quilômetro. Lembre, X é a quantidade de quilômetro rodado. Então, X representa a quantidade de quilômetro rodado. Então, X é a quantidade de quilômetro rodado. Então, vamos começar. Pronto, X é a quantidade de quilômetros rodados. Pronto, então vamos comigo. Ele disse que na bandeira 1, tá certo? Qual seria em reais o preço? Ele pagou, o passageiro pagou R$ 25,30. Então, vamos descobrir qual é a quilometragem que ele andou, tá certo? Então, 4,30 mais 1,40 X, ele pagou ao todo, tá certo? R$ 25,30. Então, para facilitar a nossa vida, olha aqui, esse zero pode ser desprezado, é como se eu tivesse dividido todo mundo por 10. Então, se eu tivesse multiplicar todo mundo, dividir, ó, tirei o zero, se eu multiplicar por 10, eu vou ter 43, eu vou ter 14x, certo? E eu vou ter 253. Então, eu tenho deslocando, se está de um lado, passo para o outro, subtraindo. Então, eu tenho 14x vai ser igual a 253, certo? Menos 43. Então, 14x, 253 menos 43 dá 210. Então, x vai dar 210, lembre, x é o número de quilômetro, quantidade de quilômetro, dividido por 14.
Se eu pegar 210 dividido por 14, então vai dar 15. Pronto. Se eu pegar 210, lembre, dividido por 14, dá 15. Então, nosso amigo, na realidade, ele andou 15 quilômetros. Pronto. Aí ele pergunta na questão se fosse na bandeira 2. Então, implica que na bandeira 2 eu vou substituir o x por 15. Então, o x aqui vai ser quem? Vai ser 15. Pronto. O x vai ser 15. Então, o nosso custo na bandeira 2 vai ser igual a 4,30 mais 1,68 vezes 15. Pronto. 1,68 vezes 15, tá certo? 1,68 vezes 15, então nós vamos dar 25,20. Então, o nosso custo vai ser 4,30 mais isso aqui, quando você multiplicar, vai dar 25,20. Se nós juntarmos esses dois aqui, o nosso custo, na realidade, preste atenção, vai ficar R$ 29,00, certo? E 50 centavos. Pronto. A nossa preocupação, nosso objetivo da questão era chegar a esse valor. Quanto custaria, lembre, quanto custaria na bandeira 2? Seria R$ 29,50. Então, o item correto é o item D de dado. O item correto, D de dado. É bem interessante. Lógico, a gente sempre trabalha nessa hipótese. Qual é a hipótese que a gente trabalha? Quando você está fazendo a questão na hora da prova, essa organização que nós temos aqui, tá certo? Ela tem que ser, na hora da prova, rápido. Você não pode ficar detalhando, tá certo? Criando. Isso aqui é para facilitar a sua interpretação. Normalmente, quando o aluno vai trabalhar com dinheiro real, ele já vai abandonando quem? Esses zerozinhos que estão aqui. Já vai abandonando. Se o número de cada decimais é a mesma em todos os algarismos, você esquece a vírgula. Então, são técnicas que você vai adquirindo com o tempo. Então, vamos ver o que diz a questão de número 76, ok? No Brasil, há 6 engenheiros para cada grupo de 100 mil habitantes. Considerando-se essa proporção, quantos engenheiros deveria haver em uma cidade com 1,8 milhões de habitantes? Então, lembre, nós temos aqui uma questão, eu vou sempre alertar, proporção, questão de proporção, que na realidade é um pouquinho de regra de 3, que é a proporção. Então, eu simplesmente, o que eu tenho? Eu tenho 6 mil engenheiros, ó, eu tenho, no enunciado da questão, eu tenho 6 engenheiros para cada 100 mil habitantes. Então, 6 para cada 100 mil habitantes, para facilitar. Aí, a questão diz, e se eu tiver quantos engenheiros, então seria X. Quantos engenheiros então, você deveria haver para uma cidade com 1,8 milhões, 1,8 milhões. Então, é só isso aqui. 1,8 milhões, na realidade, é isso aqui. Pronto. É só isso que eu tenho, a questão é só isso aqui. Essa proporçãozinha. Que na realidade é uma regrazinha de 3 também pode se fazer. Então, o que nós vamos fazer? Simplesmente simplificar. Eu tenho 3 e 2, 5. Eu tenho 3 e 2, 5.
Pronto, simplifiquei. Olha, pode confundir, alguns não confundem essa simplificação. Quando você está no mesmo lado da igualdade, no mesmo lado, você simplifica o numerador com o denominador. Quando você tem elementos em lados opostos, de um lado do outro da igualdade, ou você simplifica os numeradores ou simplifica os denominadores. Então, nessa proporção, eu vou ter 6 está para 1, assim como x está para 18. Assim como x está para 18. Então, x é igual a 6 vezes 18. Então, a quantidade de engenheiro vai dar 6 vezes 8, 48, vai 4. 6 vezes 1, 6 e 4, 10. Então, ao todo, são 108 engenheiros. Tá certo? Então, são 108 engenheiros. Então, o item correto, sem dificuldade nenhuma, é o item E. Certo? É o item E. Pronto. Bem simples. Proporçãozinha. Certo? Então, é o item E. Questão de número 76. Vamos ver agora o que é que diz a questão de número 77. Olha, eu sempre alerto meus queridos colegas, alunos, tá certo? Que a técnica, eu sei matemática, eu sei uma certa disciplina, tudo bem, mas aí eu faço a pergunta, você domina? Você tem agilidade de resolver a questão na hora da prova? A minha preocupação é essa. Você exercite. Eu gosto, eu sei matemática. Exercite, porque a agilidade faz a diferença para que você ganhe tempo para resolver outras questões, para não se apavorar que não deu tempo para resolver a questão. Então, a questão 77 diz assim: ao caminhar, Joana gasta por hora 170 calorias. Certo dia, ela gastou 127,5 calorias caminhando. Durante quantos minutos Joana caminhou? Então, preste bem atenção o que nós temos aqui. No enunciado da questão, eu tenho uma outra questão, nada mais, nada menos de que questão de proporção. Olha aí como é forte a ideia de proporção. Então, vamos armar a questão. Ele diz assim, 60 está para 170, assim como, tá certo, x está para 127,5. Ei, não precisa voltar para saber por que eu botei 60. Porque lembre, bem aqui, lembre, ao caminhar, Joana gastou por hora. Essa hora eu vou transformar, porque ele não quer a resposta em minutos, então essa hora, 1 hora, eu coloquei 60 minutos. Então, implica, em 60 minutos, ela gastou 170 calorias. Tá certo? Em quanto tempo, ele quer saber, 7 dias gastou 127 calorias. Então, 127, 60 minutos, ela gastou 120 calorias. Qual é a quantidade, qual é o tempo para gastar 127,5 calorias? Então, a proporção foi tempo, para quem? Para calorias. Pronto. Eu só fiz essa proporçãozinha. Tempo para quem? Para calorias. Pronto. Então, simplificando um pouco, ganhando tempo. Então, nós temos aqui 17x. Isso vai dar igual, 17x vai dar igual a 6 vezes 127,5. Pronto, 127,5. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. 127,5 vai dar, 127,5 vezes 6 dá 765.
Como está esse 17 multiplicando, ele passa dividindo. 765 dividido por 17. Então, na realidade, o nosso x, na realidade, é igual a 45. Pronto. O nosso amigo perguntava, quantos minutos? Resposta, 45, certo? 45 minutos, ok? 45 minutos. Então, o item correto é o item C de certa, certo? C de correta, certo? Então, 45 minutos. Pronto. Questão boa, boazinha, tá certo? Lembre, o tempo é rápido. Você tem que ganhar tempo para não perder uma questão dessa, certo? Serve para as outras questões. Então, vamos ver aqui o que diz a questão de número 78, certo? Então, a questão 78 diz assim, atualmente o agricultor brasileiro pode utilizar GLP, gás liquefeito de petróleo, a granel para combustível em silos de secagem de grãos. Existem dois tipos de reservatórios de tamanho diferentes para armazenar o GLP, o P125 e o P190. Em certa fazenda há 18 silos de secagem, cada um equipado com reservatório de GLP. Se a quantidade de reservatório do P125 supera em 4 unidades a quantidade de reservatório do reservatório de P190, quantos são os reservatórios de P125 instalados nessa fazenda? Então, vamos ver aqui. Ora, para evitar essa história toda, o P125, certo? Eu vou chamar de X. E o P190, certo? Eu vou chamar de Y. Pronto. Ao todo. Então, pronto. Então, a questão agora é só fazer. Todo. Então, X mais Y. Ele disse que tem o todo. Quantos? São 18. E ele disse que o P125 supera, então, supera o P190 em 4 unidades. Pronto. Está feita a questão. Pelo método da substituição, onde tiver X, eu boto Y mais 4. Então, vai ficar Y. Olha aqui, bem simplesinho. Vou repetir só para organizar. Ó. X mais Y é igual a 18. No lugar do X, eu vou botar Y, tá aqui, ó. Y mais 4. Então, Y mais 4 mais Y é igual a 18. 2Y é igual a 18 menos 4. Pronto. Dando continuidade. Então, eu tenho 2Y é igual a 14. Então, Y é 14 dividido por 2. Então, Y é igual a 7. Pronto, beleza. Y igual a 7. Mas eu sei que X é Y mais 4. Ora, então X é igual a 7 mais 4. Então, meu X, na realidade, é igual a 11. Pronto. Maravilha. Agora, vamos ver o que o nosso amigo está a abordar na questão. X é o P125, quantidade de P125. O Y é a quantidade de P190. No enunciado da questão, ele pergunta, tá certo? Ele pergunta, quantos são os reservatórios P125? Então, o que o nosso amigo está perguntando é o valor de X. Então, resposta correta. Então, o valor de X é igual a 11. P125 é igual a 11. Pronto. Essa foi a resposta da nossa questão de número 78. Exercite. O teu crescimento depende de você. Tá certo? Vamos em frente. Ok?